Eu conheci a doutora Fabrício como pediatra. Nós fomos recepcionados pelos alunos da medicina, eles fizeram algumas palestras, e a doutora Fabrício foi a primeira médica pediatra que começou a falar sobre diagnóstico precoce e a importância do médico pediatra faz o diagnóstico, né? Falou sobre a escola, a importância da visão da escola, e eu fiquei encantada com ela desde então. E fico muito feliz da gente ter se reencontrado aqui nesse momento tão importante para nós. Vamos lá. Agora, a nossa sexta palestra e última do dia. Encerrando o nosso dia de palestras, temos a Alessandra Oliveira. A Alessandra é psicóloga, pedagoga, especialista em neuropsicologia e educadora parental. Atua como docente e mentora. Tema: autismo e parentalidade, uma proposta de amar diferentemente. Com muito carinho, recebemos a Alessandra Oliveira. Boa noite, já é quase boa noite, né? Boa tarde. Eu falei com o Dani assim, o TDAH ficar quieto nesse ponto aqui, eu preciso de adaptabilidade, gente. Me deram adaptabilidade, tá vendo? Me deram o microfone, eu já fiquei feliz. O TDAH imperativo e impulsivo, fica paradinho aqui, eu posso até tentar. Vamos tentar aqui. E, vamos? Então tá bom. Porque eu sou educadora, né? Psicóloga, um TDAH, uma neurodivergente, ficar parado num ponto é pedir muito, porque o meu jeito de funcionar é esse. Isso é minha identidade. Doutora Fabrício, você falou muito bem. Eu falei que ela fez a abertura daquilo que eu queria trazer para vocês hoje. E falar de diagnóstico é uma coisa muito mais ampla que a gente imagina. O que define diagnóstico não são os kits, não são só leis. O que define diagnóstico não são só nós, profissionais. O que define diagnóstico é a necessidade daquilo que nós estamos estudando. Isso é definição de diagnóstico. Muito mais do que o nome, é aquilo que eu preciso fazer para que esse indivíduo possa se tornar adaptativo da forma como nós podemos entregar, ou com aquilo que nós podemos oferecer, ou com as políticas que nós tivermos. Ele falou de maneira brilhante. Provavelmente está aí nos congressos, igual a gente esteve recentemente, quando a gente fala de parentalidade, a gente está falando de padrão ouro. Todos os nossos congressos de saúde, nacionais e internacionais, as pesquisas internacionais falam sobre a importância de falar sobre parentalidade. Se a gente sabe que a janela, onde nós temos ali a maior abertura do cérebro plástico, está entre 0 e 6 anos, 0 e 5 anos, o quanto antes nós pudermos intervir com psicoeducação, observação, nós estaremos oportunizando essa janela. E quem fica com os cuidados dessa criança normalmente de 0 a 5 anos? As mães. A estatística fala que as mães atípicas, isso após o diagnóstico, elas, normalmente, quem vai cuidar dos filhos, 80% são as mães. Hoje, a estatística que nós temos, 20% os pais
e outros cuidadores. Se 80% está na mão das mães atípicas ou típicas, porque parentalidade não é só para famílias atípicas, é para todos nós. Ninguém aqui fez um curso para ser pai e mãe. Quem é que levantou aqui e falou? É como profissional, né? Dentro de parentalidade, está aí ainda. Como assim, gente? Vocês tiveram filhos e não fizeram curso para ser filho, para ser pai, mãe? De onde é que vocês tiraram conhecimento, então? Quem arrisca? Todo mundo aqui foi pai e mãe. Como é que vocês criaram os meninos? Vocês não fizeram faculdade? Pós-graduação em mãe fantástica. Mestrado em pai superpoderoso. E onde é que a gente aprende a ser pai e mãe? Nós estamos falando de parentalidade. Ninguém arrisca. Pode falar alto. Em casa, cuidando dos irmãos, fazendo igual a mãe. Gente, tem um negócio maravilhoso que eu adoro contar. A minha mãe, ela nunca foi para o mercado de trabalho, né? Ela foi uma mulher padrão, assim. Ela foi uma mulher do lar. Mas a minha mãe era pós-doutoranda em arremesso de chinelo. Ô, gente, a gente podia estar, é sério, a gente podia estar no final do corredor que ela acertava o chinelo, gente. Pensa numa pessoazinha para acertar o chinelo. E claro que a gente não está defendendo, né? Uma educação parental agressiva. Eu passei um slide, porque o TDAH é assim. Você lembra que ele faz slide? Ele até esquece de usar o slide, porque é dele, né? Mas a minha mãe, ela era muito interessante, porque depois eu pego o passado. A minha mãe tinha uma coisa interessante que ela fazia assim, ó. Quando ela achava uma coisa que estava legal, um comportamento inapropriado, ela fazia com a mãozinha assim. Eu faço palestra, eu falo isso. Aí eu fazia assim, fulano. Aí ela batia a mãozinha assim. Gente, eu tinha tanta raiva dessa mãozinha. Porque quando a minha mãe batia a mãozinha, sabe o que vinha depois? A chinela voadora. E ela acertava. Eu tinha muita raiva disso. A Alessandra cresceu, casou nova, né? E quando a gente menos espera, os meninos aprontando, porque os meninos, né, são crianças. O que a Alessandra fez? A mãozinha, gente. Igualzinho. Quando eu vi, eu estava reproduzindo a mãozinha. Só que eu me formei, fiz pedagogia, depois a psicologia, e mesmo assim, ali eu era mãe. Eu continuei sendo mãe. Para chinela arremessadora, eu não era muito boa. Eu sou ruim mesmo, percepção espacial, essas coisas também. E eu tentei criar os meus filhos de uma maneira diferente, mas a mãozinha, igualzinho, a mesma coisa. Quando eu vi a mãozinha, estava lá. E beleza. Esse é padrão genético? Não. Comportamental, observação. Não quer dizer que a gente aprende muito pelo que a gente observa? Sim. E a minha filha hoje é casada. Os dois estão casados. Isabela tem filhas também. Outro dia estava almoçando lá em casa. Quando eu olho a Isabela, quando ela falou, o que a Isabela fez? Gente, a mãozinha. Eu penso que isso é um padrão genético. E falar parentalidade é falar. Claro que eu estou aqui brincando com vocês, porque o Bruno não deixou a última à toa, não. Sabe, né? Para falar sobre parentalidade, a gente precisa falar sobre amor. Porque nem sempre a gente vai ter recurso, a gente vai ter suficiente, a gente vai ter espaço, a gente vai ter voz, a gente vai ter escuta pública. E às vezes a gente só vai ter mesmo o amor, mas não é esse amor piegas, não. Porque quando a gente fala de família, de parentalidade, a gente fala de vínculo. Então, toda vez que falar sobre amor, a gente tem que falar sobre vínculo. E a doutora Fabrícia falou muito bem sobre ter uma hora nessa família, porque realmente as famílias passam a maior parte do tempo com as crianças. E a escola também fica com uma parte grande. Mas por que algumas famílias podem ter mais assertividade e outras menos assertividade? Principalmente quando a gente fala de famílias
atípicas. Tem que ter alguma coisa diferente. E esse conhecimento existe, doutor Ivan. Existe com pesquisas atualizadas em outros países. No Brasil, não. E aí, tem que ter alguém que sonha com amor aqui dentro, que fala assim, tem que funcionar, tem que ter alguma coisa, nós temos que fazer, se a política não consegue fazer, assim, nós temos que fazer, nós temos que acreditar, e não existe ferramenta melhor do que reconstrução cognitiva, reformulação do que nós pensamos. Hoje vocês já saem daqui diferente. Olha o quanto nós aprendemos. E normalmente isso custa bem barato. Talvez às vezes custe só a nossa boa vontade de conhecer e querer fazer. Mas para que eu conheça, para que eu faça, tem que ter quem? Ensina. E às vezes esse conhecimento não está chegando para nós. Nós temos pesquisas australianas, são as melhores pesquisas de parentalidade que existem na Austrália, que reduzem já lá na primeira infância índices de violência, depressão, ansiedade e outras comorbidades que nós podemos ter trabalhando com os pais. Psicoeducação com os pais, típicos ou atípicos. Então, eu quero trazer hoje, agora eu vou mudar o slide, tá? Já contém a mãozinha. Será que você está? Estou sem monitoria, vamos ver. Tá, fica na luzinha. Pega ele, gente, vai dar certo. E valida, tá? Vai dar certo. E pode passar. Hoje eu não falei que é funcionário? Não. Parentalidade, falar de parentalidade e autismo é um desafio muito grande, sabe por quê? Porque para que a gente desenvolva boas estratégias para a gente falar de parentalidade, e a proposta é que a gente fale de uma forma de amar diferentemente, depois vocês vão entender. É uma metáfora. A gente precisa conhecer. Nós temos medo, nós temos dificuldade e nós temos insegurança de fazer aquilo que a gente não conhece ou que a gente nunca fez. Então, quem nunca teve filho vai ter medo de ser filho, porque nunca teve filho, principalmente se a gente não tem escola para isso ainda. Enquanto eu não conheço sobre, eu vou ter medo. Eu vou me sentir inseguro. Se a gente não tem escola para ser pai e mãe típico, quanto mais atípico, porque aquilo vai fugir, às vezes, a um padrão esperado. Sua mãozinha, às vezes, não vai funcionar. Mas é ciência. Comportamento é uma ciência que é acessível a todos nós. Só que nós conhecemos pouco sobre o comportamento humano. E é tão lógico, só precisa que ensine. E a gente está aqui para isso. Então, vamos juntos aprender uma proposta de amar diferentemente. Vamos dar um pouco de esperança no final desse dia. Porque senão a gente olha para as coisas e desiste. E nós não podemos desistir. Quando a gente recebe as famílias ali no consultório, as crianças, e nós olhamos para aquelas famílias, principalmente se for público, às vezes tem muitas privações, muitas dificuldades, às vezes só vai restar para nós um olhar e uma forma de amar de maneira diferente. Só que às vezes a minha palavra de acolhimento vai trazer muita diferença na vida daquela criança, daquela família. Porque o que eu mais escuto, profissionais de saúde, doutora Fabrício também deve escutar, quando eu faço uma avaliação neuropsicológica, às vezes eu relato toda a estrutura do que a gente está observando, que é um experimento, né? Daquela criança, daquele adulto. A pergunta dos pais é, eles nunca perguntam se vai ter lei, se vai ter escola para incluir. Eles não perguntam se vai ter TO para intervir, porque eles não conhecem isso. Uma grande parte não conhece isso. Somos nós que orientamos isso. Sabe o que eles falam? Todos, sem exceção. Eles falam assim, mas o meu filho vai ser feliz? Mas o meu filho vai conseguir viver se eu não estiver aqui? Eu escuto isso todos os dias no meu consultório. Então, a maior preocupação
de um pai e de uma mãe está escrito no acolhimento e na inclusão. Se esse indivíduo vai ter empregabilidade, se ele vai conseguir vestir-se sozinho, comer sozinho, ter uma família, olha como que é distante, não é isso que vem na cabeça dos pais. Eles viram leões e leoas quando eles querem isso para os filhos, e isso não é acessado. Mas antes, eles pensam naquilo que eles querem oferecer de melhor. Isso é parentalidade. Só que, às vezes, nós precisamos de mostrar para eles que eles podem fazer muito pelos filhos, já ali, naquele momento. Então, quando o Dani falou assim, porque ele vai para o mercado de trabalho, essa mãe, ela está querendo a prosperidade do filho. Ela está querendo a inclusão do filho. Ela falou assim, que ele vai. E sabe de onde que vem o ele vai? Estou mentindo, Dani. O ele vai vir daqui, ó. Porque o ele vai é querer ter a certeza de que ele vai ser feliz. De que ele vai poder fazer o que ele quiser. Isso é inclusão. Isso é parentalidade. É a gente entender o que move o ser humano a querer fazer a diferença. Às vezes, com o que ele tiver. Pode passar. Eu tenho que me segurar, porque mexe comigo, né? Mexe comigo. Eu sou tia de autista, eu sou filha de autista, e tia de autista de novo, talvez irmã de autista, e talvez, sendo filha de autista, ninguém sabe eu tenho até um ampliado. Porque TDAH, eu já percebi, as pesquisas falam de 5 a 8 comunidades. Ok? E a gente precisa entender disso para falar de sério. E um filho, gente, um filho, ele é sempre, pode passar, um filho, ele é sempre um sonho, ele é sempre um projeto, ele é sempre um desejo, até quando vem meio inesperado, porque às vezes pode vir, um filho, ele é sempre um sonho, um aluno, ele é um sonho, um paciente, ele é um sonho, porque nós também construímos um sonho com esses indivíduos que chegam para nós. E nós queremos isso. A gente não está preparado para o diagnóstico. Vocês viram falar sobre luto? O luto é real. É um luto, porque é o luto do filho perfeito. Porque ninguém sonha em ter um filho que tenha um diagnóstico. E esse luto, ele é real para todos. E ele atinge todos. Então, quando o diagnóstico chega, ele não chega só para aquele indivíduo. Às vezes, muitas vezes, ele vai demorar para entender o diagnóstico. O diagnóstico ele chega para toda uma família. E isso vai repercutindo. Então, entender sobre família não é mais, queridos colegas, quantos aqui são profissionais? Psicólogos, professores, levanta a mão, deixa eu ver. Médicos, maior parte, ok, pode baixar. Entender sobre gente, entender sobre família, não é mais uma coisa complementar, ok? Entender sobre família é uma necessidade, é uma prioridade, porque são eles que levam os meninos para a terapia, são eles que podem fazer diferença em casa, e são eles que às vezes precisam acreditar para que a gente consiga fazer o que precisa ser feito. Estou errada? Se eu não trabalho para acolher esses pais, essas famílias, entendendo que ali também tem um ser humano. E quando a gente fala de genética, o que a gente sabe? Que normalmente a gente fecha o diagnóstico de uma criança, nós vamos fechar ou de um pai, ou de uma mãe, ou dos dois, ou de avós, e às vezes de famílias inteiras. Então, nós não cuidamos só daquele paciente, nós cuidamos de toda uma família. Muitas vezes, essa é a minha prática. Esse deve ser o meu olhar. Então, trabalhar com estimulação, trabalhar com intervenção, e não colocar dentro do seu consultório, do seu espaço, da sua sala de aula, a família, é caminhar até a metade. Não tem jeito. O segredo hoje do sucesso é a intervenção conjunta aos pais. Então, a gente pode fazer cursos maravilhosos. Se vocês deixarem de fora, vocês não vão avançar tanto. Porque eles precisam aprender. Às vezes, na intervenção, quando a gente fala, pode passar. Pode passar. Tem uma caixinha de surpresa, todo mundo sabe, né? Pode passar. E muitos desafios. E olha,
Todo filho ele é especial. Típico ou atípico. Um filho sempre é especial. E o que faz uma mãe leoa é quando ele não é tratado assim. Vocês já ouviram uma máxima que fala assim: quer agradar uma mãe? Agrada o filho. Isso é fato. Por quê? Muito interessante, porque esses dias eu fiz um webinar numa indústria grande na nossa cidade, e minha sobrinha autista, né, uma das causas que nos traz, calçar o sapato, ela falou comigo assim: tia, existe um livro, que é o livro Amar Diferentemente, que Bruna ilustrou também, e durante o webinar, alguém me perguntou, né, sobre o livro, onde vem o livro e tal. Aí eu falei assim: não, a causa não é vender o livro, eu não fiz vender livro, eu falei assim. Inclusive, o livro ele existe muito para as coisas da Júlia, porque a Júlia ela não consegue inserção social ainda, mas ela tem sonhos e eu acredito nos sonhos dela, e enquanto eu puder, ela vai. Aí foi a minha hora. E eu falei assim: não, o livro é para a gente ajudar. E agora, eu gosto muito de tecnologia, lindo, gente. Eu sou gente, né? Sou profissional, mas sou gente. E ela falava assim: tia, eu quero um iPad porque eu gosto de trabalhar com tecnologia. Ela é muito criativa, né? Tem características dela. E ela falou assim: agora eu quero um iPad porque eu acho que eu vou trabalhar com isso. E eu quero acreditar, gente. Se ela falar que vai trabalhar com isso, ela vai ficar fora isso. Eu falei: beleza. A gente vendeu uma parte dos livros e a gente arrecadou R$ 800. O iPad que ela queria, gente, custava 2.900, coisa assim. Eu falei: beleza, vai chegar lá. E eu divulguei. E eu falei sobre esse sonho que era dela e da nossa família. Tá vendo como que família é um negócio muito forte? Resumindo, eu finalizei o webinar de manhã, 11 horas. Quem acompanhou, tá lá no YouTube, depois se vocês quiserem ouvir, tá lá, depois. Quando foi 4 horas da tarde, o iPad de R$ 5.000 chegou lá, para entregar. O que é movimento? Porque as coisas acontecem. Ela está lá toda poderosa, gente. Já trocou a tela do tablet 60 vezes, não tem problema. Ela está convicta que ela vai ser um design gráfico. E tudo bem. São ótimos mesmo. O que eu estou dizendo para vocês é assim: se a gente não se movimenta, se a gente não se educa, se a gente não fala que existem sonhos e desejos, será que eu acho que existiria? Será que as APAES, com que elas fazem, existiriam? Tem que ter alguma coisa que está além de política pública. Tem que ter intenção. Tem que ter uma amar diferentemente. Pode passar. Eu sou assim espontânea. Olha, você vai dar conta de ficar aqui? Não ia, jamais. Você sabe? E olha, já que ninguém aprendeu a ser pai e mãe, porque não existe escola, e existe muita ciência, a gente aprende sim com os modelos parentais, viu? A mãozinha. Isso e muito mais. Uma ciência hoje existe. Nós temos ótimos cursos de formação brasileiros voltados para profissionais que podem trazer uma diferença muito grande nos nossos consultórios, nas associações, nas instituições, que já existe de maneira favorável. Nós aprendemos com as vivências e principalmente com os desafios. Caiu, levantou, a gente levanta, limpa o menino, da próxima dá certo. Vocês viram o Robson falando cedo? Que eu cercava os meninos caírem e ele falava: deixa cair, vai aprender modelo parental. E a mulher é muito assim, né? A mulher é muito de proteção, ela é de proteger, os homens às vezes já deixam experimentar mais. Mas isso não é engessado. Às vezes é muito premiado pela forma como eu entendo parentalidade. Porque, gente, eu trabalho já há muito tempo dentro de parentalidade atípica e eu vejo pessoas que têm recursos, que têm intervenção e que não evoluem, tá? Não evoluem, porque tem que ter também uma mudança aqui, ó, cognitiva. Precisa ter essa mudança. Então, olha como que esse trabalho, ele tem que estar no nosso coração. Esse desejo de mudança. Então, eu tenho um trabalho que no mês, eu faço 4 intervenções com um adolescente, com uma criança, uma é com os pais. Porque se eu não estiver junto com eles, eu vou avançar pouco. Eu não vou tirar as dúvidas dele. Isso aí eu não preciso de política pública, não. Eu preciso de intenção de fazer diferente. Porque acolher pai não é fácil. Acolher mãe não é fácil. Eu preciso ter conhecimento, técnica, querer fazer diferente.
Mas eu não preciso ser agressivo, eu tenho que ter acolhimento, tem toda uma ciência para fazer isso. E se eu tenho medo dos pais, eu deixo de ter o principal termômetro para entender se a gente está avançando ou não. Isso aí não depende de política pública, não. Aí às vezes vão falar para mim, mas é muito difícil trazer pai para a escola, é muito difícil trazer pai para dentro do consultório, é muito difícil trazer coisas que não são agradáveis para a gente. Eu vou querer estar no lugar onde o outro vai me dar a mão, me acolher, me ouvir, falar que tem jeito, mesmo que seja um pouquinho. Então, é aprendizado. É uma psicologia clássica, raiz de acolhimento e de intervenção. Pode passar. Vamos que vamos. Ah, Bruno, na beirinha, querido. Você sabe que o Bruno é ilustrador do meu livro. E foi assim que começou a nossa história. E eu levei eles lá no Vale do Aço, eles andaram mais de 300 quilômetros, agora eu tiro um troco, tive que vir também. E vem, pode chamar que a gente vem. E quando vem o diagnóstico, pode passar. Quando vem o diagnóstico, sempre pode trazer rupturas, casamentos podem acabar, famílias podem se desestruturar, outros filhos podem ter dificuldades, problemas na saúde mental, porque às vezes essa mãe fica muito dedicada a esse filho atípico. Pode ter e vai ter, vai trazer luto, vai trazer renúncia, muita. Uma mãe, ela deixa de ter autocuidado, por isso o adoecimento, né, sintomas depressivos e ansiosos, eles vêm em preponderância pelas pesquisas, porque é uma mãe que às vezes não vai ter tempo para tomar um banho, é uma mãe que às vezes não vai ter tempo para se cuidar, e isso vai respingar em toda a família. E às vezes o trabalho com a rede de apoio já vai fazer uma diferença naquela família. Porque o diagnóstico, ele vai trazer toda uma reestruturação, vai trazer toda uma dinâmica diferente para aquela família. Primeiro, lidar com esse luto do filho perfeito, que é o que a gente conversou aqui. E aí, o luto do filho perfeito está aqui, ó, na mente. E eu preciso de ajudá-lo, aos poucos, a entender que ele pode sim ser esse filho perfeito, mas adaptabilidades que ele vai precisar. E isso é com uma pitadinha de amar, diferentemente. Pode passar. Vamos lá, se eu falo até amanhã. E o que é parentalidade atípica? Parentalidade é um desafio para todos nós. Na parentalidade atípica, olha só, o que acontece? Vai envolver pais e cuidadores, porque a gente sabe que existe uma estatística alta de rede de apoio de avós que cuidam, porque, olha a estatística, 80% são mulheres que cuidam. Dos 80% das mulheres que cuidam, 40% mantém como trabalhadora. Ou seja, ela, além de ser mãe atípica, ela ainda tem que continuar mantendo aquela família, trabalhando. Ou seja, ela tem dupla, tripla jornada. Claro que vem o adoecimento. Claro que virá o adoecimento, o esgotamento dessa mãe. Essa é uma estatística real brasileira. Que nós temos aí, ó, para trabalhar, para ajudar. Por isso que eu estou lá no mestrado desenvolvendo, viu, doutora? Deixa eu te dar uma notícia boa. Estou lá no mestrado desenvolvendo e o projeto de pesquisa é que no Brasil não existe pesquisa de modelo parental, o que é funcional, o que é disfuncional. O FMG está terminando agora. Estou ávida com essa pesquisa, que vai ajudar. Então, o meu projeto de pesquisa é a montagem de uma cartilha de 0 a 5 anos para ensinar pais a serem efetivos, típicos e atípicos, para que isso se torne uma política pública, guideline. Quando cair, vocês vão apontar. Tem alguém que acredita nisso. E o meu pós-doutor, né, que é o coordenador do meu curso, quando ele ouviu, o olho brilhou, porque é um médico já há anos, quando ele olhou, sabe aquela coisa do médico falar assim, gente, é isso aí, não é só remédio, não. A gente precisa pegar lá, ó. Para acreditar. Se a Alessandra pode, vocês também podem. Não precisa de ser só lá no mestrado, doutorado. Tem que estar aqui. O que eu posso olhar e fazer de diferente? Entender aonde que a gente precisa e é lá na base. E é o que a gente tem. Isso vai ser construído, se depender de nós. Se é brasileiro, é brasileiro. Nós vamos fazer acontecer. E vocês precisam entender que isso existe. Aposto que todo mundo aqui agora já entendeu o que é parentalidade, né? O que é educação parental. Só que os melhores cursos de educação parental são americanos.
E eles custam, uma certificação internacional hoje custa R$ 5.000, R$ 10.000. O RUB-PT, que é uma das melhores hoje pesquisas que a gente tem para intervenção familiar com TEAs de nível 3, o RUB, foi R$ 12.000 o investimento. Não é barato, mas a gente tem coisa simples também que a gente consegue fazer. Mas já existe. Isso é muito bom saber. Vocês não sabiam disso? Vocês conheciam isso que eu estava falando com vocês aqui? Alguém tinha escutado falar no RUB? Alguém sabia? Os melhores modelos de educação parental são os australianos, mas a gente tem acesso. Mas a gente tem alguns também. E em breve nós vamos conseguir isso dentro de uma política pública. E exige adaptação emocional, busca por conhecimento, resiliência. Tem dia que os meninos vão avançar muito, tem hora que os meninos voltam para a gente e falam assim, foi só eu que faço sessão consultória, não é possível. Tem dia que eu olho e falo assim, foi. Quando a gente olha, vocês estão rindo, né? É só na empatia que acontece isso? Tem hora que eu olho e falo, agora vai. Quando a gente olha, por quê? Não ia ver terapia, não gosto de ser terapeuta, não. Gosto de ser psicóloga, não. Quando a gente olha o menino, ó como que esse pai e essa mãe tem que estar junto comigo, senão nem vai. Não é? Então, o problema às vezes não é nem ter intervenção, é a gente fazê-los acreditar nisso também. Então, olha como que a gente tem que tê-los ali, ensinar pequenas ferramentas. Por que uma criança se comporta mal? Hein? Tem educadores? Deixa eu ver os educadores. Professores, vamos ver quem é corajoso. Por que uma criança se comporta mal? Psicólogos, por que uma criança se comporta mal? Porque ela acorda de dia deve ser raiva do pai e da mãe, não é? Todo mundo acha isso? Vocês estão rindo? Por que uma criança se comporta mal? Isso é princípio básico, isso é modelo de educação parental. Uma criança, para quê? Talvez, todo ser humano, a não ser um processo de adoecimento patológico, ele acorda para ser feliz e para atender os próprios desejos. A busca dopaminérgica é um negócio fora do curva. Todo mundo acorda para ser feliz, inclusive a criança, porque a criança tem a mesma percepção que a gente. Então, uma criança, normalmente, ela vai se comportar mal. Vocês já vão sair daqui com um modelo de educação parental, para vocês verem que existe e funciona. Toda criança se comporta mal. Por quê? Ela quer ter um desejo atendido, típica ou atípica, tá? Se for no interesse restrito, ela quer aquilo, ela vai se comportar mal. É aquele dinossauro, ela não quer aprender. Então, você usa o dinossauro e põe ela para aprender, Ela quer alguma coisa. Por um desejo imediato, uma criança se comporta mal. Quem já bateu com o pai na casa dos outros? Aqui em São João, todo mundo comporta mal. Eu pergunto para você, vocês bateram com o pai na casa dos outros, vocês não gostavam do vizinho? Nem sabiam. O gostoso era meu vizinho chegar na porta e sair correndo. Por pura travessura. Uma criança ela se comporta mal por travessura. Já fizemos típicos e atípicos. E uma criança se comporta mal por experiência. Então ela veio curada, ela não sabe, fio o dedo, ela toma o choque. Se a cognição estiver preservada, ela aprende. Vai fio o dedo de novo. Se quer gostar do choque, vai fio o dedo de novo. Teoricamente, nós nos comportamos mal por esses 3 motivos. E não é diferente do adulto, não. Eu quero um sapato. Eu vou lá e faço o quê? Com cartão de crédito? Divido em 10 vezes. E vocês acham que é só os filhos e só os ativos. Isso é ciência comportamental. E a gente precisa ensinar isso para os pais. Porque senão, eles acham que a criança está desregulada, ela está batendo a cabeça na parede, ela está deitada no chão, porque ela quer fazer raiva na mãe. Ela é mãe, ela não teve escola para aprender isso. Nós precisamos ensinar o que é comportamento. Principalmente o comportamento atípico. E o segredo do comportamento atípico, ele vai estar no manejo de ambiente. Manejo de ambiente. Os pais precisam entender isso. Eu levo meu consultório, eu explico, eu desenho, eu faço, eu volto. Porque se eles não entenderem isso, quem é que vai regular o ambiente? Eu não estou lá. São eles que estão. E são. Eu tenho que ficar apagando incêndio, é assim que eu brinco com eles. Se você quer apagar incêndio, chame para vocês e deixar o fogo. Comportamento é isso. Uma criança no espectro autista, uma pessoa no espectro autista, ela
tem muita sensibilidade ou sensibilidade, então o manejo de estímulos tem que ser prioridade, professores, pais. Eu preciso entender que estímulos em excesso desorganizam o autista. Barulho, cheiro, textura, isso precisa ser ensinado para eles. Os pais talvez não vão ter a mesma oportunidade de ter o conhecimento técnico que nós estamos aqui. Mas eles sabem, eles conseguem entender isso. Então, a gente precisa estar disposto a aprender e ensinar. O manejo de comportamento nada mais é do que comportamento, ele é resultado do meu biológico, como o meu corpo funciona, não só do que eu penso, do que eu sinto, mas ele também é resultado de como o meu corpo funciona. Então, se o meu sono sensorial é diferente e ele funciona dessa forma, o meu comportamento vai ser diferente. Então, um desorganiza com barulho, o outro não. Eu preciso ensinar isso para os pais. Olha como que a educação parental, principalmente a típica, é importantíssima. Para ele aprender como que aquela criança funciona. Porque nem sempre o medicamentoso vai ser suficiente. E normalmente, ele é um ajuste. A gente fala que é o tripé. É manejo de ambiente, psicoeducação e, quando necessário, medicamentoso. Esse é o tripé da intervenção. Mas para isso, eu preciso conhecer. Vamos caminhar. Requer empatia com o pai e com o perfil da criança. Eu preciso de ajudá-lo a entender quem é essa criança. E para ajudá-lo a entender quem é essa criança, eu preciso compreender quem é essa criança. Mas como, no consultório, em casa. Pode passar. Dá para falar até 11 horas, né? Ninguém precisa dormir hoje. Para quê, gente? E cuidar de quem cuida é importantíssimo. Nós vimos estatísticas, adoecem mesmo. E cuidar desses pais, vocês têm aliados poderosíssimos. Poderosíssimos. Pais com conhecimento, são articuladores. Normalmente eles vão transformar aquilo numa causa. Alguém plantou essa semente ali um dia. Que sejamos nós. Que nós temos que cuidar, buscar suporte, terapia, busca os grupos de apoio, o que a gente tiver, a gente tem que oferecer. Entendendo que o conhecimento é poder. Entendendo que a gente pode fazer diferença na parentalidade. E informação de qualidade. Porque senão a gente tem os problemas. É muito que chega lá no consultório, às vezes eu estou fazendo psicoeducação de pais e fala assim, Zônica, vou falar baixo, né? Eu não falei isso, tá? Vamos entender aí conhecimento, eles precisam confiar no nosso profissionalismo. Eu estou falando de prática. Eu sou assim, tá? É o que fazer, é o que nós temos, é limão e limonada. Nós temos sim muito o que fazer, e podemos. Pode passar? E isso a gente falou muito. No TEA, a gente tem que estar sempre ligado na psicoeducação sobre essas coisas aqui. Por que no comportamento ativo, principalmente no autismo, nós precisamos compreender o que é isso aqui e como isso pode trazer disfuncionalidade para aquele indivíduo. E tem muita incompreensão sobre isso. Por isso, às vezes, atrasa entender o que é alteração na linguagem. Tá? Tem muito profissional que entende que para definição diagnóstica de TEA não fala. Tem muita gente. E não é isso. Comunicação é muito além disso. Sociabilidade não é eu estar junto com o outro. Sociabilidade é paridade como eu estou junto com o outro. Professores, crianças que estão junto com as outras nem sempre estão em habilidade social. Alguém gosta muito de movimento, observa. Eles tomam o carrinho. Sociabilidade é interesse genuíno no outro e não no que o outro pode me oferecer. Então, nós precisamos ter clareza diagnóstica para a gente poder ajudar os profissionais. Entender as minúcias. E um TEA nível 2, nível 3, ele é bem tranquilo da gente perceber. O desafio é o TEA de nível 1. É aquele que às vezes tem uma inteligência acima da média, que é super adaptativo, que vai causar uma maquiagem diagnóstica, que são diagnósticos desafiadores para nós. E nós não precisamos de fechar esse diagnóstico, nós precisamos de entrar na intervenção o quanto antes que ele seja adaptativo. Isso é diagnóstico. Isso é intervenção. E os professores, a gente às vezes julga, fala, psicólogos ou professores, escola.
Viu a doutora falando? Vem um relatório para mim que é disfuncional. Sabe o que eu faço no Vale do Aço? Eu vou para essa escola gratuitamente. Eu ensino a fazer um relatório legal para médico. Por que ninguém faz isso? Aí fala que a escola não sabe fazer um relatório, mas quem é que ensinou? Quem é que fez o papel parental para essa escola? É só a gente educar, psicoeducar. Eu vou e eu ensino e os relatórios chegam. E eles nos respeitam, porque a gente vai como ajudadores e não como acusadores. Nós temos que ser parceiros das escolas, porque as escolas trazem o diagnóstico precoce. E os professores fazem muito, porque eles são muito perceptivos. Eles são ali, ó, com os meninos ali, ó, na linha de desenvolvimento. Eu sou uma profunda defensora dos professores, porque eu sei o que é falar. Eu já estive lá. Então, não é bater. Não é bater. O que eu defendo é parentalidade, é acolhimento. Então, eu tenho que trazer a escola para perto de mim, trazer os profissionais para perto de mim. Nós temos que ter excelente relacionamento com os médicos, com outros profissionais, para que a gente tenha troca, confiabilidade. Por isso, talvez poucos estejam aqui, porque é assim que a gente vai fazer diferença. Bora caminhar. Pode passar? Pode passar? Já falei. Já falei que eu não uso as lâmpadas, então vocês não foram enganados. Eu estou fazendo necessidade de vocês. Vocês já entenderam. Uma pessoa é muito mais que diagnóstico. Toda finalização, toda vez que eu entrego um relatório neuropsicológico, que eu faço uma devolutiva para uma família, eu sempre começo falando das forças, porque uma avaliação neuropsicológica ela não é só para mostrar diagnóstico e nem só dificuldades. É para mostrar forças e entender aonde a gente pode alcançar através daquelas forças. Então, eu valido as forças. E, quando necessário, no momento certo, da forma certa, acolhedora, eu faço a abertura de diagnóstico. Quando necessário. Porque o mais importante é saber aonde nós precisamos de intervir. E isso tem que ser o papel. E toda vez que eu finalizo uma devolutiva, eu sempre uso essa frase, sempre. Eu falo, o seu filho não é esse diagnóstico. O seu filho é o João, é o Gabriel, é o Pedro, é a Maria. É um ser humano. O diagnóstico é um pedacinho dele. Ele é muito mais que isso. Ele é essa família, ele precisa dessa família para que ele alcance isso aqui que a gente viu que hoje é difícil para ele. Tem que ser essa a nossa sensibilidade. Porque senão a gente olha o diagnóstico e a gente não olha o ser humano. Isso não é acolher. Isso não é ser empático. Por isso que cada um é. Isso não é só no TEA. Isso é qualquer diagnóstico. Qualquer ser humano precisa do apoio para entender onde ele tem que caminhar. Isso é psicoeducação. Pode passar, eu quase terminando. Já falei que o que define diagnóstico é o impacto, é o prejuízo. Então, por exemplo, nós podemos ter várias características. Se nós não tivermos disfuncionalidade e esse ser humano for adaptativo, nós não vamos precisar do CID. Quantas vezes a gente conversa com o médico, dá umas brigas boas? Não, doutor? Você deve ter uns aí também. Mas é uma briga boa nesse sentido. O que nós vamos fazer? Porque isso é diagnóstico. Não é só o número, não é só a lei que garante o dinheiro. Às vezes não vai dar para intervenção também, mas ok, também é uma adaptabilidade. Isso é diagnóstico. É o que traz impacto e disfuncionalidade. E o que a gente tem que fazer, então, para adaptar? Pode passar? A gente tem que ajudá-los a aceitar o diagnóstico para que ele consiga adaptação. Nós temos que ajudá-los a tentar novas alternativas e somos nós que conhecemos. Nós temos que ajudá-los a aliar-se às instituições que eles podem e devem para receber a intervenção e nós temos que ajudá-los a conhecer. É aí que entra a educação parental. Nós podemos ajudá-los a conhecer ou encaminhar para quem possa ajudar. Pode passar? Agora estou tendo que acelerar. Quando nós falamos de parentalidade, nós falamos de acolhimento, de empatia e de pertencimento. Vocês viram o que o pai falou aqui? Que os nossos filhos sejam convidados para festas de aniversário. E nas escolas eles não sejam excluídos de outras ações. Toda vez que a gente fala de ser humano, a busca é de pertencimento. Porque o pertencimento traz adoecimento.
E quem perde o pertencimento não é só a nossa criança atípica, é esse pai, é essa mãe, é excluído. Não convida fulano, não, menino, ó, derruba tudo. Ele precisa também desse acolhimento, desse pertencimento, que ele tem que estar bem para ajudar a cuidar dessa criança, trazer essa criança para estimulação. Pode passar? E o manejo parental, é igual eu falei, padrão ouro. Como é que está meu tempo aí? Deixa eu estourar, né? Está olhando para mim? Ela falou que até 11 horas, tá? Vai dar. Pode passar? Já falei, controle de antecedentes nada mais é do que manejo de comportamento. Behavior mesmo. Precisa. Tá? A gente precisa entender de comportamento para típicos e atípicos. A gente acha que todos os meninos acordam para fazer raiva na gente. O professor também pensa isso. Pensa. É o desejo imediato dele, querer ser feliz. Isso aí, ó. As pesquisas, doutora, falam que dentro de parentalidade, olha só, gente, como é chocante isso. Pousa na bala. As pesquisas falam que num dia de 24 horas, 30 minutos de atenção plena para uma criança, sem celular, sem outros estímulos, 30 minutos é o suficiente para que essa criança seja emocionalmente equilibrada. 30 minutos! 30 minutos! Tem hora que a gente passa 40, 50 minutos no celular, 2 horas rolando um vídeo, a gente não sabe o que a gente fez. Mas a gente não consegue ter tempo para o nosso filho, para o nosso aluno, para o nosso colaborador, para o nosso marido, para a nossa esposa. E a disfunção parental, ela existe não é só na atividade, ela existe na falta de vínculo. E vínculo leva as pessoas longe. Vínculo é muito importante. 30 minutos. Ciência fala. E nós podemos ensinar, tem um passo a passo. Existe cartilha para isso. Treinamento de pais e promover a autoestima. O menino não conseguia enfiar a mulherzinha dentro do pratinho. E a mulherzinha, uma vez, quem faz intervenção dele, sabe? A gente precisa estimular. Mas se não aguentar muito barulho, não pode gritar, não, tá? Eu lembro que o paciente que estava fazendo intervenção, se bater palma para a vida, se organizou, levei 2 horas para colocar o mundo. Tudo bem. Você tem que conhecer a individualidade. É muito bom ver esse carinho de vocês quando vocês olham, vocês sabem o que é isso. É vivência, né? Isso é viver. Vocês sabem que é isso que a gente vive lá. É isso. Sabe aquela estrutura que esqueci, falou de manhã, aquela laboral? A Carol. A Carol não deu uma estrutura de conhecimento daquele colaborador? Por que as escolas não têm isso? Qual escola tem isso? Aquilo ali não é difícil construir, não, gente. Hoje a gente tem uma ficha de identidade, tem uma cartilha que eu vou deixar disponível para vocês no link da minha bio, que ensina a fazer isso. Ensina a fazer uma ficha de modelo individual. Se isso chega para nós nas escolas, em ambientes sociais, isso facilita. Se aquela criança é mais sensível ao barulho ou não. Aquilo ali foi feito no laboral também pode ser feito. Por que as APAES, né? Eu dou muito curso nas APAES, as APAES podem também fazer isso. Pode ser construído. Quem é que conhece bem esse menino, mais do que um pai ou uma mãe? É com eles que nós vamos construir. Podemos fazer isso. Não precisamos esperar modelo pronto, não. A ação pode ser nossa. E pode passar, promover conexão para ter vínculo, regras claras e diretas, excesso de informação desorganiza o autista. Né? Eu brinco com os pais, para de dar palestrinha. É pam, pam. Isso tem que ser ensinado. A mesma coisa, educadores. Fala direta, fala curta, objetiva na ação. Validação de força e organização de rotina. Tudo bem, Bruno? Para organizar? É porque está mais agitado, talvez para... Ok. Acolha. Tá bom. Organização de rotina, porque precisa de previsibilidade. Isso tudo é manejo, isso tudo tem que ser ensinado para os pais. Isso aí não é o terapeuta que vai fazer a intervenção lá. Ele precisa trazer esse pai para mostrar que o controle de rotina é importante para que essa criança seja mais organizada. Manejo parental. Pode passar? Desenvolver a autonomia e adaptar aquilo que for necessário.
Eu não preciso adaptar aquilo só porque está lá no documento. Eu tenho que adaptar aquilo que aquela criança não der conta. O restante é autonomia. Autonomia. Quanto mais autonomia, melhor. Eu tenho que adaptar, então PDI precisa trabalhar com aquilo que está disfuncional, mas eu preciso entender uma lógica. Porque o que eu vejo nas escolas? A gente tem treinamento, eu trabalho muito isso com os professores, os objetivos eles têm que ser alcançáveis. Não adianta você colocar lá no seu PDI, no seu PI, 8 objetivos, e está trabalhando, por exemplo, a habilidade social, e o menino não aprendeu e nem ao banheiro. Realmente você vai ficar frustrado. Então, tem que ter uma lógica de desenvolvimento humano. Primeiro, ele tem que aprender a se cuidar, se reconhecer, para depois ele intervir. Tem que conhecer desenvolvimento humano. São 3 habilidades que a gente tem que colocar, por exemplo, no ciclo de trimestre. Senão eu vou frustrar. É um PDI, um PEI para crescer. Não está trabalhando aquilo que é o correto. E tem que pegar na mão e tem que ensinar. E a escola, às vezes, não sabe ler um documento clínico, não sabe ler uma avaliação neuropsicológica, e não é obrigado a saber. E nós temos que estar lá também para ajudar os professores a entender tudo aqui. Qual é o tipo de atenção que está disfuncional? É responsabilidade? O que eu trabalho? Tem que pegar na mão, ajudar a fazer, porque senão é só papel. Quando é feito? Nem vou entrar nesse mérito. Abaixo, vou falar nada disso não. Pode passar? E o segredo é psicoeducar, informar, e é vínculo, família, escola e sociedade. Então não é só lei pública, não é só a escola correndo atrás dos meninos, não é só a família, é todo mundo junto. E a gente pode mudar, já pode começar mudando o que a gente pensa sobre. Conheça parentalidade, comece às vezes na sua própria família. Já vai ter uma grande resposta. Pode passar? E aí a gente tem, né? Necessidade de suporte, as intervenções no PDI devem ser estruturadas e podem, sim, ter o tratamento medicamentoso. Psicoeducar os pais também para a medicação é importantíssimo. Muitos pais precisam de manejo parental para entender o que é o medicamentoso, para que eles consigam aderir. Todo dia eu faço isso, doutora. Não é? E às vezes é o jeito como a gente se educa sobre aquele medicamento, acolhe a angústia dele, a dor dele, porque ele tem um pai e tem uma mãe. Muitas vezes não vai querer dar o medicamento, não é porque não quer, porque tem medo. E aí a gente pode acolher e falar, estamos juntos, vamos tentar. Olha como que é diferente. Como primeiro tem que passar pelo princípio educativo. Eles não entendem disso. Nós precisamos de manejar. Ok? Pode passar? E, no tempo certo, a criança saber o diagnóstico é importante também, tá? Isso é manejo parental, nós temos que ir construindo. Muitas famílias, às vezes, não optam por não contar, tem que ser feito, às vezes, com a ajuda profissional. Conhecimento diagnóstico melhora e muito a autopercepção, principalmente quando a gente fala de adolescentes e adultos. Melhora muito entender-se no diagnóstico. Então, isso também precisa ser psicoeducado na parentalidade. Tem que ser construído. Ok? E onde que a gente encontra informação? Vamos ver se vocês conhecem aí. Tem esses artigos que eu gosto muito, como no Brasil a gente tem menos artigos, a gente está engateando, a gente tem muito artigo de meta-análise, artigos melhores internacionais, tá? Então, nós vamos achar em plataformas de grande porte, vai estar em inglês ou outra língua, e a gente tem que traduzir. Os melhores hoje estão na Austrália, em termos de intervenção parental. Já começa de 0 a 5, e intervém e faz na casa da família. Vai para casa, ensinar. Então, o bebezinho nasce, é muito lindo. Eles vão para lá para ajudar. Ensinar a trocar fralda, ensinar, precisa ensinar. Eles já dão essa assistência. Ensinam o que é o comportamento. Eu indico esses artigos que a gente tem, que são muito bons. Pode passar. Essas literaturas, eu gosto muito daquele livro, Autismo, Compreender e Agir em Família. Lá tem muita ferramenta boa para que vocês possam aprender, possam intervir. As cartilhas, escolas. Quem conhece as cartilhas da GRIA? Eu não estou vendo nenhuma mão levantada. Oh, mas
sinceridade. As cartilhas da Bíblia existem há mais de 10 anos, de cunho público, está lá na internet, se vocês buscarem aí. Professores, para fazer PDI e PEI, sabe onde vocês acham as melhores fontes de informação? As cartilhas da Bíblia. Não, vocês. E vocês não conhecem. Está vendo quem tem que estar aqui escutando? Cartilhas da Bíblia, GLIA, tem lá como fazer adaptabilidade no TDAH, como propor adaptabilidade no IPEA, como na deficiência intelectual. Está ali, está pronto. Vocês se interessaram, né? Está vendo? Cartilhas da GLIA, GLIA. Manda lá no grupo depois, pessoal. Cartilhas da GLIA, está lá, está disponível há mais de 10 anos. Tem uma cartilha do terapeuta, tem a cartilha de inclusão escolar. Quem entrar vai ver. Quer fazer uma adaptação no PDI? Está tudo lá. Existe há mais de 10 anos. Por que a informação não chegou? Isso não custou dinheiro, não está vendo? Só a minha falazada até agora. Cartilha da GLIA. Olha lá, todas elas, olha, disponíveis para você. Eu indico muito esse livro, eu gosto. Transtorno do espectro autista. Tem muito bom agora, que as minhas professoras da UFMG lançaram, que é Autismo Leve para Quem. Eu gosto muito desse livro, para a gente entender um pouco mais, né? Sobre a questão do comportamental, principalmente em ideias mais de nível 1, ou no final de mapeado. Esse eu deixo alguns, eu poderia deixar uns 40 aqui do seu tema. Esse aqui, volta só um pouquinho. Escolas, este livro é excelente, tá? Esse aqui, ó, Transtornos da Aprendizagem. Ele é um livro que já tem todas as adaptabilidades também, para transtornos específicos de aprendizagem, para TDAH, e com a descrição dentro da parte neurobiológica e da neurociência. É um livro que toda escola tem que ter. Eu brinco que a Bíblia da escola tem que ter. É um livro que ajuda muito nas construções de PEI. Nós estamos falando em adaptação, isso é adaptação. Pode passar? E essa é bonitinha demais. Eu vou na próxima lâmina aparece meu QR Code do Instagram. Tá lá de graça, tá, gente? Eu não vou cobrar nada, não. Eu quero que vocês façam diferença. Essas últimas semanas eu criei uma cartilha adaptativa para crianças e adultos. Coisas simples de manejo de ambiente, de sensorial. Pode mandar essa cartilha para quem vocês quiserem. Tá lá, entra no meu Instagram, tá lá no link da Bia, tá lá. Cartilha de adaptabilidade no PEA. Faz isso chegar. E a linguagem é simples. O que eu faço para a criança desorganizar? O que eu preciso fazer para essa criança de repente, se ela entra ali na desorganização, como é que eu faço para regular? Que tipo de ambiente eu preciso ter que favorece? Ah, cartilha está lá. Depois vocês entram aí. Eu vou colocar aí o próximo lâmina, pode colocar? Não, essa fica depois. Passa mais um. Ah lá, quem quiser, tá dando para pegar daí? Entra lá no link da bio e já baixa a cartilinha lá para vocês. Tem muita coisa boa lá. Agora volta. E eu quero, finalizar, pré-finalizar, que agora acabou mesmo. Nossa, entendi. Alessandra OBS, de observação, ou seja, observe. Para ninguém esquecer. Alessandra com 2S, OBS de observação, porque esse é o meu lema. De olho, para a gente intervir precocemente. Alessandra OBS, tá bom? Entra lá, tá no link da Bíblia, pode baixar a cartilha. E aí, eu deixo a mensagem que está lá no livro, que fala assim, olha, amar é mais que amar somente, é amar diferentemente. Porque o meu livro conta a história da Júlia de maneira lúdica, e o meu livro é um livro para pré-escolar, de 0 a 6 anos, que vai falar sobre o diagnóstico impactando na família e como que nós podemos, com amor, com acolhimento, com empatia, acessar essas famílias e mostrar uma metamorfose de conhecimento para fazer diferença. Ah lá, 0 a 6 que eu quero pegar são esses. Depois está lá também na saída, lá tem lá o livro, vocês vão conhecer. E aí já estou criando, tá? Uns baralhos, se é para fazer intervenção, para trabalhar em inclusão. Várias escolas da região adotam e trabalham o livro. Tem Doroteia também, né? Tem lá, Doroteia, livro maravilhoso. E agora sim, Bruno, agora nós vamos fazer aquele negócio nós combinamos. Quero só ver se vocês são ligados, se perderam mesmo. E é o seguinte. Adrenalina, tá?
Eu, Alessandra, não sou mais importante. Bruno, doutora Fabrício, qualquer outra pessoa, qualquer um de vocês, não tem mais importante, menos importante. Tem o que nós podemos fazer. E que a gente seja um profissional que a gente gostaria de ser atendido por ele. Né? Vocês ouviram isso aqui hoje de manhã? E para isso, eu quero finalizar a nossa noite, que agora já é noite mesmo. Quero fazer uma dinâmica com vocês. Vocês não me deixam passar vergonha, não, porque o educador é assim, ele sai da sala, na sala não sai dele, tá? Quando ele sai de lá do pré-escolar, ele vai dar aula na faculdade. Tá desse jeito. Tá lá, corrigindo prova do mesmo jeito, pela paixão de educar. E aí eu quero convidar vocês, nessa noite, para a gente encerrar, dizendo que, mesmo com talvez menos conhecimento que vocês acham que vocês ainda têm, ou com as limitações que vocês têm lá no sala de aula, no consultório, com as políticas públicas que às vezes a gente não tem, que você é uma peça muito importante. Tudo certo? Pode? Então tá bom. Na hora que eu levantar a mão, tá? Não foi combinado? Vocês vão me ajudar. Tem uma música da minha época, mas não é porque eu sou velha, não. É porque a Carol cantou de manhã, eu não queria passar vergonha, não. Eu falei, cantou, todo mundo cantar. Rouca. E nós vamos encerrar essa noite. Me ajuda a cantar? Por favor, por favor. Vamos ver se vocês sabem a letra. Se eu esquecer, vocês me ajudam. É uma música linda, linda. Que ela fala assim, ó. Só que antes disso, eu quero que vocês levantem, vão esticar, né? Vocês estão sentados, está todo mundo empenado, isso aqui é você. E vocês liguem a lanterna do celular, liga a lanterna. Todo mundo liga, todo mundo. Dá para filmar daqui, não? Tá? Cadê? Só tem vocês, não é possível. Vocês vão deixar a de vocês apagarem porque falta dinheiro, porque falta quem políticos sérios que queiram fazer. Vocês vão deixar a luz de vocês parar de brilhar porque a escola não faz, porque o gerente não faz. Vocês fazem. Vocês são as verdadeiras estrelas que vão fazer diferença na vida do paciente, da família. Tá lindo demais. Agora vocês vão me ajudar a cantar. Nós vamos encerrar a noite. Nós não cantamos toda, nós vamos pegar assim. Senão qual cachê? Tem uma música linda que fala assim, olha. Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas, tudo isso não tem valor. Tem que ser você lá, na sua escola, no seu consultório. Sem você, nem o sol, a melodia, nem os versos dessa canção iriam valer. Agora o refrão para a gente ir embora. Nem o perfume de todas as rosas é igual à doce presença do seu amor. O amor está aqui, mas eu nunca saberia que um dia se revelou quando te vi. Façam diferença. Amém.